Olá, sejam bem-vindos ao Caminho do Tarô. Estamos aqui de novo, eu e o João, para Olá, trazer a energia do mês para vocês. E aí, tudo bem, João? Seja tudo bem? bem-vindo. Obrigado. Tudo certo. Vamos. Para quem está chegando agora, ou para quem não acompanhou as outras lives e os outros vídeos que estão gravados no canal, tanto no seu quanto no meu, em janeiro eu fiz uma live explicando o que é regência, como é que a gente calcula isso a partir do tarô. Então, quem está chegando agora e quiser entender de onde essa conversa começou, esse vídeo é o de janeiro. E aí depois a gente tem feito um vídeo por mês, em que eu tiro uma carta, um arcano maior, para a gente entender como é que vai ser agora o mês de abril e como é que ele está associado à regência anual. Então, lembrando que a gente está em 2021, somando os números, a gente tem o número 5, que é a carta do Papa, ou do Hierofante, dependendo do baralho que a pessoa conhecer ou tiver. E aí é um pouco deste momento que a gente está vivendo. Acho curioso lembrar um pouco que a de março, que foi a última que a gente fez, a gente tirou o Papa de novo. Então era o Papa em cima do Papa, e a gente está vivendo exatamente essa experiência desta Exatamente essa regência. experiência, gente. Nossa, Então, nem assim, me fala. tudo se fecha de novo, maior rigidez. Lembra que o Papa tem uma coisa da rigidez, de uma moralidade muito grande, porque é uma figura que fala da moral. Então, eu cuido, porque eu sei o que é bom para vocês, o que tem que acontecer com vocês, eu sei o que é de melhor. Isso é tão forte por causa da questão da fé que acaba enrijecendo tudo, então é o que a gente está vivendo. Então, a gente tinha falado disso no fim de fevereiro, que ia ser um mês muito difícil, que ia ser um mês muito fechado, que a questão da fé ia ser muito importante para que a gente conseguisse passar por isso. Então, isso não é uma profecia, isso não é uma previsão, é uma forma da gente entender como é que essa energia está acontecendo. E a gente ainda está na última semana agora, entrando nos últimos dias de março, e a gente está sentindo essa força exatamente atuando como a gente tinha falado. Então, se você quiser entender um pouco, no outro vídeo a gente explorou bastante isso. Eu não vou me alongar agora retomando as coisas que a gente falou. Vou tirar uma carta agora para a gente entender a regência. Então, eu vou usar só os arcanos maiores para a gente entender o mês de abril. E a Débora vai usar o baralho todo, vai tirar uma carta de trabalho e uma carta de relacionamentos, a coisa da vida amorosa. E aí eu ajudo ela a olhar isso a partir da coisa do Papa, que ainda é a carta da regência até o final do ano. Certo? E eu queria só falar uma coisa antes da gente tirar a carta, que é muito importante vocês entenderem, né? Isso que o João falou, de qual que é o objetivo da gente tirar essas cartas. É uma energia, por isso que a gente chama de energia do mês de abril. Não é uma previsão, não é uma profecia, porque depois, deixam lá no comentário dos vídeos, né? Uma opinião contrária, não que você não possa ter opinião contrária, pode ter a opinião que quiser, mas é entender o contexto disso para não ficar em dúvida depois, né? Porque a dúvida da pessoa que colocou foi: mas nas previsões astrológicas da astróloga fulana de tal, que eu nem sei quem que é, falou que ia ficar tudo bem. Eu falo, tá bom, vai ficar tudo bem. Né? Mas agora, assim. ouça a previsão dela e veja o que eu falei no mês passado, o que nós falamos no mês passado. Você vai ver o que aconteceu. Então, assim, não quero criticar o trabalho de outro, e como eu sempre disse, desde a primeira vez que a gente fez, tem várias formas de fazer isso. Sim. Eu escolhi uma forma com você que a gente viu o sentido e a gente está vendo o que está acontecendo. Dá certo e aí, o negócio, né? E aí, essa é uma outra utilização do tarô. Às vezes as pessoas também me comentaram no meu canal, quando eu compartilhei o vídeo lá, mas isso aí é uma previsão, e aí a minha vida, calma, aqui não estou lendo a carta para você, é uma leitura coletiva, para a gente entender. Então, se você tinha uma expectativa de que no mês de março, que tudo ia voltar ao normal, que a sua vida ia andar, que você ia poder circular de novo, a gente já tinha sinalizado que ia ser difícil. E o que nós vamos fazer agora é sinalizar o que vai acontecer no mês de abril. E aí é muito legal, no final, quando a gente for fazer a de maio, olhar para trás e falar, lembra? Funciona? Lembra que então, isso que é. Quando eu faço a primeira vez, quando eu fiz a primeira vez, que eu falei do ano de 2020, que era do Imperador, todo mundo meio que torceu o nariz e falou, não sei se funciona. Quando eu voltei no final do ano e falei, lembra que o Imperador tinha essas características? Foi o que aconteceu em 2020.
E agora, de novo, então não é que eu estou fazendo uma previsão, eu estou falando de uma energia que a gente está sentindo que está acontecendo. Que a gente vai ter que trabalhar. É mais ou menos assim, ó, essa energia que você tem, é isso que a gente vai ter que lidar, e óbvio que depende muito das escolhas de como você escolhe lidar com aquela energia. É isso que faz a diferença. Mas a energia vai estar lá para ser trabalhada. É isso, né? Hoje eu estava assistindo uns vídeos também de astrologia, e o cara estava reforçando muito isso. Quando você faz um mapa, você não está predeterminando. Você está dizendo qual que é a tendência e a direção. O que nós vamos fazer aqui, guardando as proporções, porque é um outro oráculo, é isso. Eu não estou determinando o que vai acontecer. Eu estou dizendo uma tendência que todos nós vamos vivenciar ao longo do mês. Sim. Então vamos lá, vamos trazer uma boa notícia. Aquelas, né? Sai Hierofante de novo. Embaralhar mais um pouco. Embaralha direito isso daí, João. Embaralhar mais um pouco. Então, aqui, ó, para vocês verem o que eu estou fazendo. Então, trouxe um tarô de Waite, que é mais simples para algumas pessoas reconhecerem. Bem embaralhadinho. Vou cortar. Essa é a energia do mês de abril de 2021. A carta do mago. Então, começa uma mudança, né? O que a gente pode falar sobre essa carta? O mago, principalmente no plano mental dele, ele tem uma energia de muitas ideias, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. É a carta número 1. É o princípio das coisas. Então, é um momento que a gente vai ter ideias, que as pessoas vão querer fazer um monte de coisa, e tem que tomar muito cuidado que um dos pontos que chama a atenção dele é que você pode ter todas as ideias, mas o que você vai levar para frente? O que realmente é viável? Quando você olha esse baralho, as ferramentas estão na mesa, que são os 4 elementos dos 4 naipes dos arcanos menores, né? Espadas, paus, bastão e copas. As ferramentas estão com você, as ferramentas estão com a gente. O que você vai fazer com essas ideias e o que você vai levar a cabo disso? Então, é um mês de muita tentativa, de vamos fazer, mas que tem que tomar cuidado com essas coisas, para que elas não fiquem pela metade, né? Para que você não perca a vontade, para que você não se iluda, para que você não se engane da capacidade que você tem de fazer isso. Então, lembra que ainda é o ano número 5. Então, como que o mago fala com o Papa, com o Hierofante? O mago quer fazer tudo. Ele tem todas as ideias, as ferramentas, os planos, vamos fazer tudo, vai acontecer agora. E o Papa vai falar para ele, calma, tem um pouquinho de paciência, porque as coisas vão andar, mas não é na velocidade que você quer. Lembra que tem na Jornada do Louco? Então a gente começa na carta número 1, 2, 3, 4, 5, é o Papa. Tem um caminho ainda até ele chegar no Papa. Mas é um mês que tende a ter muitas ideias, que as pessoas estão tomando consciência do que está acontecendo. Eu acho que uma das coisas importantes é isso. Apesar desse momento ainda que a gente está vivendo, que vai até o começo de abril agora, muito rígido, com relação à circulação, à restrição, ao isolamento, as pessoas vão começar a ter uma ideia um pouco mais clara do que está acontecendo. Não vamos entrar em política, mas ontem o presidente fez um pronunciamento reconhecendo uma coisa que ele deveria ter feito há um ano atrás. Então, o mago começa a aparecer de uma outra forma. Então, ao invés dele ser o Papa, que ele fala, eu sei o que é bom para todo mundo, ele falou, peraí, vamos tentar de um outro jeito agora, e agora a coisa vai funcionar assim. Então, é uma energia de tentativa, é uma energia de início, é uma energia de tentar fazer diferente, que eu acho que é um pouco disso. As pessoas vão começar, porque como a gente não tem ainda uma perspectiva de final, a gente vai ter que aprender a conviver com isso e viver isso de uma outra forma, né? O que é interessante, que eu gosto sempre de fazer, é ver a ressonância entre os dois. Então, o 5 mais o 1 é a carta número 6, que é os enamorados. O que eu diria para vocês? Dentre essa coisa do Papa, com esse livre-arbítrio todo que o mago tem, é o mês das escolhas. Sim. Você vai ter que tomar algumas decisões ao longo desse tempo, que você não pode mais procrastinar. É hora da gente se posicionar com relação a algumas coisas. Para você que está ouvindo, talvez ao longo de abril você perceba que tem algumas coisas que você vai ter que decidir, que você ficou esperando a coisa melhorar e a coisa andar, e agora vai ser o momento de você tomar essa decisão, que não tem volta, mas que tem que seguir daqui para frente agora. Então, é uma energia diferente do mês de março, mas ainda é uma coisa de tentar, né? Ele não é o carro,
Ele não tem aquela coisa da força lá na frente, ele ainda é o número 1, mas começa um sentido de mudança. Eu acho que ele faz muito sentido para quem gosta de comparar. A gente começou o ano novo astrológico agora, né? Uhum. Então, é o começo do ano. Então, começa o ano, a carta número 1. Então, coincidiu com o ano novo astrológico desse início. Então, é um início, é uma nova tentativa, é uma nova possibilidade de reconciliação, de fazer essas coisas. Sabe o que eu senti assim quando você estava falando tudo? Que é mais ou menos assim, né? Eu fiz aquele vídeo da transição planetária e é mais ou menos essa sensação quando você estava falando da questão do mago e do papa. Que é mais ou menos assim, até agora é como se a gente assim, como coletivo, tá? Como sociedade, tivesse sempre insistindo num caminho, né? Não, é assim que tem que ser, é assim que tem que ser feito, aquela coisa da rigidez, né? E as pessoas ainda tentando voltar ao, entre aspas, ao normal. Só que aí chegou março e parece o quê? Que caiu a ficha. Caiu a ficha o quê? Não funciona desse jeito. E aí, com essa energia do mago, veio a palavra renovação, como se falasse assim, né? Que nem você falou do presidente, finalmente caiu a ficha, né? Então a gente tem que fazer as coisas diferentes. Então é isso que eu tô sentindo, essa transição de... Por quê? Porque o mês passado saiu o Papa, ou seja, vamos insistir em fazer as coisas do jeito que a gente estava fazendo. Eu sei o que é melhor. Aí chega abril, né, você tirou aí a carta do mago, aí cai a ficha de, então a gente realmente tem que mudar, então a gente realmente tem que fazer as coisas diferentes, né? E aí é o que você falou, de começar a entrar nessa energia da tentativa. Uma das palavras-chave dessa carta, duas que eu acho que são importantes, é a aspiração. Então a gente começa a aspirar e tentar entender de uma outra forma, em negociação. O mago é um negociador. Né? Vamos negociar? Então, já que não está funcionando, como é que a gente negocia para fazer isso de uma forma diferente? Nos baralhos antigos, e uma coisa que eu acho importante a gente falar também, em alguns baralhos antigos, ao invés de aparecer como mago, o nome dessa carta é prestidigitador, é o que engana. Porque o mago, ao mesmo tempo que ele tem todo este livre-arbítrio, ele também tem a capacidade de enganar as pessoas. Então, cuidado para você não se enganar. Cuidado para você não se deixar enganar. Lembra que a gente ainda está no ano 5, que é um ano ainda de dificuldade. Começa neste mês de abril a ter uma abertura e um entendimento e um pouco mais de clareza sobre isso. Um planejamento, uma visão um pouco fora da caixa, né? Fora desse modelo que a Débora falou agora, tão engessado. Gente, eu me mudei, tá? Então eu não sei onde estão minhas coisas. O único tarô que eu achei que estava mais fácil é esse daqui, é o das musas. Eu sei que vocês gostam, mas não é o tarô assim que tem a linguagem mais fácil, mas vai esse mesmo, tá? Eu estava na mão. E, inclusive, se vocês estavam se perguntando por que eu não apareci essa semana para fazer o vídeo da semana, é porque eu estava me mudando de novo de casa, né? E deve ser a minha lua em Gêmeos na casa 4, né? Só muda. Acho que eu já mudei umas 4 vezes nos últimos 2 anos. Mas eu acho que tem um vento, deve ter uma janela perto de você que está soprando o microfone. Tá, é o meu ventilador que está aqui embaixo da minha perna, porque tá muito ele para você poder falar porque está soprando, às vezes faz barulho. Peraí. Tá melhor assim? Tá. É porque eu ainda tô com calor, então eu não posso tirar ele. Só põe ele de ladinho para te ouvir melhor. Tá bom assim? Eu tirei o microfone aqui de perto da mesa, que ele tá bem aqui embaixo. Tá bem na cara. O que a gente vai tirar primeiro? Trabalho. Trabalho? Tá. Então vamos lá. Só para vocês verem que a gente embaralha as coisas direito, tá? Igual o João, na hora. Né? Igual o João, mês passado, tirando o Hierofante de novo, né? Mas eu embaralhei ao vivo. Se você olhar no vídeo lá, você vai ver eu fazendo. Eu sei, a gente sabe que enchendo o saco quando saem as cartas difíceis, né? Tipo assim, se tivesse saído de novo, você ia falar, não, embaralha de novo, sei que você não fez certo. O Gerson tá falando aqui, da jogada política sensacionalista, né? Do Covid. Meu pai tá na UTI, tá, Gerson? Então eu não acho que, assim, inventaram essa doença, tá? Ele tá lá bem na UTI, então... Né? Eu não vou entrar nessa discussão, porque é muito polêmico, mas o que a gente vê é isso, é uma energia diferente, uma tentativa de fazer diferente, uma negociação que não estava acontecendo, ao mesmo tempo que pode ser a figura
do prestidigitador, aquele que engana. Prestidigitador, para quem não está acostumado, nunca ouviu essa palavra, sabe quando você vai para uma praça pública que tem um cara com 3 copinhos, uma bolinha, que ele fica enganando as pessoas? Ele é o prestidigitador. Onde está a bolinha? Exatamente. Mas vamos falar da energia de trabalho, gente. Espera aí que eu estou esperando... não, essa não, peraí. Acho que é essa aqui, ó. Olha, saiu o Cavaleiro de Espadas. Isso é bom ou ruim, João? Eu não Comparado, sei. Eu acho bom, eu acho que o Cavaleiro de Espadas ele tem uma palavra importante que é audácia. Ele é o intrépido, é aquele que vai fazer. Então, em termos de trabalho, as pessoas estão percebendo que com essa regência não tem muito o que fazer, que não adianta ficar só esperando, que a gente precisa encarar essas coisas de frente. O Cavaleiro de Espadas é o que encara, ele é o mais rápido. Quando a gente olha no tarô de Waite ou no tarô de Marsella, ele tem o cavalo empinado. É aquele que põe uma força muito grande para fazer as coisas. Então, pensando em trabalho, é o momento que as pessoas vão falar, não adianta ficar esperando ajuda, não adianta a gente ficar esperando uma solução para isso que está acontecendo, nós vamos ter que lidar com as ferramentas que a gente tem do Papa e lidar com o que a gente faz daqui para frente. Essa aqui é a carta do Cavaleiro de Espadas, no modelo que eu estou falando. Tá vendo que o cavalo está correndo? Ele está indo encarar. Então, as pessoas, enquanto falam de trabalho, estão percebendo que a gente precisa encarar o que precisa ser feito. É hora de planejar e colocar em ação as coisas. Não adianta a gente ficar preso na regência da lentidão, da moralidade rígida, das coisas que não acontecem, que não andam. Então, é importante agora, o que o Cavaleiro de Espadas está falando em termos de trabalho, encare as coisas, mova-se, vá para frente, seja audaz, seja intrépido, não fique esperando, tome a frente. Uma coisa que eu acho legal nessa carta, né, o Tarô das Musas, ele é bem diferente, assim, né, um cavalo alado. Então, para mim, essa carta, muitas vezes, ela fala também de você se movimentar, né, de você se colocar em movimento, que é o Cavaleiro de Espadas, mas também vem com uma energia de libertação, sabe, de você se libertar. Eu não sei, para mim é como se esse momento ele fosse uma oportunidade de realmente fazer diferente, né? Então, por exemplo, muitas pessoas não conseguem mais fazer o mesmo trabalho que fazia antes da pandemia. Então, para mim, esse Cavaleiro de Espadas é assim, olha, enquanto você ficar esperando voltar ao normal, vai continuar do mesmo jeito. Então, esse Cavaleiro de Espadas está falando, chegou a hora de vai de você usar os recursos que você tem, planejar isso melhor, organizar o seu plano mental e ir para frente, porque agora o mundo, as pessoas perceberam que é outro, né? Eu não quero ficar falando dessa coisa de pandemia, mas na Europa a gente já tem uma terceira onda. Então, assim, não tem ainda luz sobre isso para o término. Eu acho que esse ano ainda a coisa vai melhorar muito no segundo semestre, mais para o final do ano. Mas até lá... Mas, gente, não é hora mais de ficar esperando, tá? O Cavaleiro de Espadas falou que é hora de se movimentar. Para mim, Débora, ele é o oposto do Cavaleiro de Ouros, que tem os 4 pés no chão e que é lento, e que fala tenha calma, que as coisas vão andar, mas com lentidão. O de Espadas vai para cima, cara. Não, vai. Por isso que o cavalo alado. No seu tarô. Então, vamos lá. Vamos agora tirar a carta de relacionamento, né? E eu gosto de deixar claro que quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de todos os relacionamentos, tá? A gente não está falando só de amor. Então, é o seu relacionamento com a sua família, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com toda a galera. Acho que eu vou cortar. Vamos ver. E a primeira? Valete de Ouros. Valete de Ouros. Já é uma energia diferente, né? Da de trabalho. É diferente. Valete de Ouros é o início, né? É um bom momento de cuidar. Quando a gente pensa no naipe de Ouros, a gente pensa nas coisas que são táteis, que são palpáveis. Ouros tem essa coisa da materialidade, né? Então, cuidar disso como algo material, com carinho, com respeito. É um bom momento para você resolver coisas e começar uma nova história. Sempre que esse pajem de Ouros aparece, é um bom momento para iniciar um projeto.
quando a gente está falando de relacionamento, é um bom momento para você rever as coisas que não estavam funcionando, de tentar fazer de um outro jeito. É um bom momento para começar um relacionamento, para aparecer uma novidade. Ele tem essa característica também, de começar algo novo, mas depende muito do que você está atraindo para você. Quando a gente Ó, é uma boa notícia para os solteiros, hein? Quando a gente pensa no relacionamento de uma forma geral, ele sempre tem essa mensagem do cuidado, do cuidar do outro, de cuidar, de iniciar. Então, iniciar novos relacionamentos. Pensando com a carta do Mago, que fala muito de planejamento, de organização, é um momento de novas parcerias, é um momento de fazer novas coisas com outras pessoas, de pedir ajuda. Uhum. E em questão de comunicação, né? Porque eu vejo muitas vezes os valetes como forma de se comunicar também dentro de, assim, na questão de relacionamento, porque a gente está falando de relacionamento, mas tem aí alguma questão de como isso pode ajudar as pessoas na comunicação dentro dos relacionamentos? Ele tem uma característica, por conta dessa materialidade dele, de objetividade, de ser claro, de ser objetivo, de mostrar as coisas, de revelar as coisas. Então, quando pensar em relacionamento, ele fala muito, esse é o momento de você se abrir, de você revelar, não é o momento de esconder, não é o momento de sentimento, mas é o momento de mostrar e dar clareza para as coisas que estão acontecendo. Eu acho que isso é uma coisa importante quando a gente pensa em comunicação, porque ele tem essa coisa muito do prático, né? Ele tem uma coisa interessante, principalmente no meu, vou pegar o meu aqui para vocês verem. Ele Mas sempre fala de especulação. Relacionar isso com o mago também, porque o mago também tem muito, é aquilo que você falou, né? De assim, cuidado aí com o que está acontecendo. Então, quando a gente olha para o valete de ouros, pode ser essa questão das relações, dos relacionamentos, do quanto que a gente precisa ser verdadeiro nesse momento e o quanto que a gente também precisa ser pragmático, né? Naquilo que a gente está oferecendo para outra pessoa. Ele tem uma coisa de especulação muito grande. Então, assim, quando você pensa na comunicação, o que a gente conversa, o que a gente fala junto, como que a gente se dedica juntos? Eu acho que essa é a palavra, dedicação. Como que eu vou me dedicar nisso que eu estou fazendo com você? Porque daí eu falo com o mago, né, que tem um impulso muito grande de fazer, e aí ele fala, então como que a gente faz isso com o outro? Como que a gente envolve as pessoas nisso para que isso possa dar certo? Ele não é um individualista. É diferente do pajem de espadas. Uhum. Que tem essa coisa muito eu primeiro e o resto que fique para trás. Ele tem essa coisa da especulação, da novidade, então de envolver as pessoas nessa nova forma de pensar. E quando é relacionamento, é muito conversar, né? É uma carta que a gente também pode entender como muito de trocar ideias. Sim. Eu acho que ele é o mais aberto para falar do que os outros pares, principalmente o de espadas, que para mim é uma carta que sempre que aparece dá uma ideia de dificuldade. Uhum. Não que seja uma carta ruim, depende do jogo, depende do contexto, mas ele sempre, para mim, tem essa coisa de da impetuosidade. Então, quando você pensa nas figuras da corte, o pajem é o mais jovem. Porque você está colocando a espada na mão do aprendiz. Uhum. A espada está na mão do cavaleiro, a espada está na mão do guerreiro, na mão do rei. Quando você põe na mão do aprendiz, cuidado para ele não se machucar. É só uma comparação para vocês entenderem que quando a gente está falando de ouro, a gente está falando de outro elemento, a gente está falando de terra, a gente está falando de construir. Como é que a gente faz isso junto? Como que a gente pensa junto? E é importante pensar junto, porque nós estamos falando de relacionamento, né? Sim. Olha, eu fiquei bem satisfeita, então, com a energia para o mês de abril, né? O mês passado a gente, meu Deus, o que vai acontecer, né? Mas aconteceu o que aconteceu. Enfim, estamos aqui, né, para continuar a história, continuar essa jornada. Espero que todos estejam bem também. Espero que ajude vocês e abril realmente traz uma energia aí de, enfim, né, de novas ideias, de renovação, de muitas vezes até mudar de direção aí, principalmente em questões de trabalho, questões de relacionamento positivo, né, João? Positivo. Né? Positivo porque está aberto, porque gera possibilidade, podia ser um jogo ainda travado, cartas falando não é nesse momento, paciência. Não, a gente está vendo que começa uma caminhada, uma especulação. Muito bom, obrigado. Fiquei feliz, então, com essa energia aqui que a gente trouxe para o mês de abril. Espero que todos que estejam aqui, eu também até agora, né, porque eu sei que não é todo mundo que consegue conectar esse horário da tarde, mas espero que vocês também estejam bem, que vocês tenham gostado. E acho que nossa senhora, tá difícil falar. Por hoje é só. Acho que
por hoje é só, né? Nos vemos daqui a um mês. Na última semana de abril, a gente faz de novo para o mês de maio. Então, a gente volta na última semana. Fiquem todos bem, se cuidem e muito obrigada, João. Até a próxima, viu? Nos falamos. Tchau, até mais. Tchau.